E aí, galera do Vestibular em Cena, tudo bem com vocês? Estamos nós aqui de novo com o grande Danilo. E aí, Dan, tudo bem? E aí, Fábio, e aí, galera do VEC que já está acompanhando a gente aí há um bom tempo nessas lives, né, Fábio? A gente está discutindo aí o Brasil contemporâneo, né? Diversas leituras sobre o Brasil e esses tempos atuais aí. E a gente decidiu né, na última live, a gente abordou um filme aqui, que foi Junho, um documentário sobre as jornadas de junho em 2013. E hoje a gente vai trazer um outro filme, né, Fábio? Polêmico, polêmico. Democracia em Vertigem. Para a gente poder traçar esse arco narrativo do Brasil contemporâneo, falamos de Junho, de João Weiner, agora Democracia em Vertigem, de Petra Costa, e depois, por Uhum. último, mais ou menos importante, O Mês que Não Terminou, de Francisco Bosco e Raul Mourão. Portanto, sem mais delongas, vamos direto ao assunto, compartilhando o nosso slide com vocês. Aí, galera, muito bom. Esses slides que sempre nos dão muito prazer na sua confecção. Vamos lá, Dan. Bora. A história é a seguinte, galera. Estamos aqui falando de Democracia em Vertigem, de Petra Costa, um filme lançado no ano passado, ou melhor, em 2019, e que causou muita polêmica, porque afinal de contas, Petra, ela declara, né, a sua posição política, o seu alinhamento ideológico, e nesse filme também ela encerra uma tese, né, digamos que de maneira soft, à sua maneira autoral, mas ela deixa claro, né, ali a tese do golpe. Então a gente selecionou esse frame para poder abrir a nossa conversa com vocês. Aqui vocês têm Luiz Inácio Lula da Silva, estão vendo Uhum. só? Aclamado por essa multidão. E essa é uma fotografia bastante significativa, digamos assim, para a gente definir, né, um pathos, ou seja, um estado de espírito do filme. E para poder passar a bola para o Dan, nós temos aqui uma voz feminina que testemunha. Dan, tu quer falar um pouquinho a respeito disso para a gente apresentar o nosso itinerário? Pode ser, Fábio. Acho que o filme da Petra é justamente isso, né? É um relato pessoal, ou seja, ela traz a opinião dela, né? Que de certa maneira encarna a opinião de muitas pessoas, mas também pode ser contestada, né? Porque é isso, o filme é uma produção pessoal, ou seja, ela tinha ali amizades, né? Com a Dilma, com o Lula, então ela consegue capturar momentos bastante pessoais, né? E os bastidores desses momentos, né? Quando o Lula, por exemplo, né, ele tem que cumprir a ordem de prisão decretada pelo Moro, ela acompanha, né, os bastidores ali dentro do sindicato e tal, né? A Dilma, por exemplo, ela faz vários passeios de carro com a Dilma e a Dilma vai relatando ali, enfim, né, uma espécie de confissão pessoal assim do que ela pensava do momento, né, o que estava acontecendo na política. E a Petra, ela vai acompanhando tudo isso, e assim como outros filmes dela, né, Fábio? Eu não sou, assim, um especialista em cinema, mas acho que ela tem aquele filme Helena e o Olmo e a Gaivota, que ela também faz uma espécie de relato biográfico, assim, né? Ela usa bastante a voz dela e as experiências pessoais dela para mostrar isso nos filmes. A gente vai falar, a gente vai conversar também justamente sobre isso daí, sobre quem é Petra Costa, né? Essa Uhum. realizadora mineira de 37 anos, assim como nos acompanha, porque falaremos também de manipulações de imagem, né? Se documentário pode, ou a documentarista, o realizador ou a realizadora assume uma visão de mundo, né? Uhum. A gente vai abordar essas polêmicas também, essas dimensões do filme. Mas antes, nós temos aqui o itinerário. Dan, tu quer apresentar um pouquinho pra gente? Pode ser. Então, como a gente estava falando no slide anterior, né, é uma testemunha, uma voz feminina, ou seja, quem conta a história e quem guia, né, o roteiro é a Petra Costa. Então, o roteiro é uma espécie de relato pessoal dela, ou seja, como ela via o que estava acontecendo no Brasil, e ela também busca bastante, né, retornar à própria biografia dela, dos avós, dos pais, né, e colocando isso junto com a narrativa do que estava acontecendo no momento. E vale dizer, né, Fábio, que eram a eleição do PT em 2002, ou seja, ela remonta todo esse processo, passa pelas jornadas de junho, pelas eleições de 2014, pelo impeachment, até chegar às eleições de 2018. Então, é um arco temporal bastante extenso,
né? Mas ela se concentra mais nos bastidores do impeachment ali e da eleição de 2018. E aí é interessante acompanhar esse movimento da polarização, né, Fábio? Desde a eleição do PT lá em 2002, ou seja, como ali havia um consenso e a partir de 2013, né, há uma ruptura, há uma fratura, igual a gente falou na live anterior, né, como 2013 é um ponto de inflexão para a cultura no Brasil. E aí, né, como eu já comentei aqui, a gente vai falar mais sobre as cenas dos bastidores, né? Ou seja, ela consegue capturar várias imagens ali e é muito interessante ver como é que a política funciona nos bastidores, né? Como é que a política ela é feita de negociações e ela é feita muitas vezes às sombras, né? Eu acho que isso é uma imagem interessante e a própria voz dela, né, Fábio, tem um tom um pouco triste, melancólico, que representa, né, o sentimento dela referente ao cenário político brasileiro. Isso mesmo. E aí, para a gente poder complementar isso daí também, Dan, é importante lembrar para a galera aqui, e aí é um repertório de cinema mesmo, como você já tinha sugerido, a Petra, ela faz o primeiro filme dela chamado Helena, a partir de imagens de arquivo, ou seja, imagens familiares. É um filme a respeito da sua irmã, que acabou cometendo suicídio. Então, é bem interessante a maneira como ela, digamos, ela desenvolve uma voz autoral, né, uma voz testemunhal a respeito de um assunto que, quando o filme foi lançado, ainda era muito saliente na sociedade brasileira, que é o tema do suicídio, né? Costuma-se dizer na sociologia que o suicídio é uma denúncia individual de uma crise coletiva. Então, é uma frase para a gente poder pensar a respeito disso. No Homo e a Gaivota, ela filma um casal de amigos, que é um casal de atores, na verdade, e a intenção era fazer uma dimensão a respeito do drama, da dramaturgia, melhor dizendo, dos bastidores do teatro, mas no fim das contas acaba sendo também um filme sobre paternidade e maternidade. Então, mais uma vez, nós temos essa voz íntima, né, a respeito desses dramas pessoais, e aí então ela vem com Democracia em Vertigem. No Democracia em Vertigem, ela também se vale desses mesmos recursos, ou seja, ela narra o filme, e essa narração do filme, em termos de cinema, é uma herança francesa, tá legal? Os franceses, no campo do cinema, especificamente no documentário, eles gostam dessa coisa ensaística, ou seja, de você não somente estabelecer uma exegese, para usar um termo difícil, uma análise da dimensão da imagem, se a imagem é verdadeira, se ela é ficcional, quais são os potenciais dela, mas também de conduzir o nosso olhar a respeito de um determinado ponto de vista. E perceba logo de cara que não tem nada de errado nisso, desde que o realizador e a realizadora deixe claro de onde ela fala, né? Ou seja, na medida em que Petra diz, olha, sou progressista e eu vou te contar uma história, você tem as melhores condições do mundo para assistir ao filme e ou concordar ou não concordar com ela, que fique claro. O grande problema é a respeito desse ensaio no cinema, já que a gente está falando de documentário aqui, é quando o realizador ou a realizadora, enfim, camufla, esconde informações e começa a induzir o seu olhar. E aí o filme deixa de ser filme e passa a ser propaganda. Tá legal? Então é disso que nós estamos falando. Fábio, eu gosto muito de cinema, Danilo, eu gosto muito de política. O que mais que a gente pode assistir para poder então entender Democracia em Vertigem? Cara, eu sugeriria para vocês procurarem aqui no YouTube um filme chamado Crisis, tá certo? Ele é um filme, se não me falha a memória, 1961 ou 63, porque tem dois filmes aí do Robert Drew que eu sempre confundo a data. Mas, não, o Primária é de 61 e o Crisis é de 63. Robert Drew, tá aí, a dica para vocês, 63. Rapidamente, o que acontece? Essa galera do Robert Drew, que eram jovens realizadores, que tinham câmeras portáteis pequenininhas, eles têm a chance de bater na porta do presidente, do JFK, e falar, escuta, nós somos uma equipe de cinema e a gente queria filmar os bastidores da Casa Branca, né? O famoso Salão Oval. Só que o que está pegando ali é que o George Wallace, aquele cara da pesada lá do Alabama, tinha proibido os negros de entrarem na Universidade do Alabama, bicho. Ou seja, o governador simplesmente desrespeitou uma lei nacional. E tá lá o JFK ligando para o cara e tentando resolver a tensão, enquanto a filhinha dele, por exemplo, está ali rodando nos pés.
E é a primeira vez que essa câmera entra nesse círculo de poder. Então existem essas afinidades no cinema, sacaram? É claro que são contextos históricos radicalmente diferentes, mas o cinema documentário está aí justamente não só para nos entreter, mas para nos colocar de cara diante da história. Como dizem os Yankees, face to face. Vambora. Você, Dan, manda ver. Massa, Fábio. É interessante perceber, né, esses paralelos, né? E acho que o filme que você falou da Casa Branca é isso, né? Você mostrar os bastidores do poder. Eu acho que é isso que é uma das propostas da Petra, né, do filme É. dela. E aí, Fábio, a gente chega nessa, né, uma das imagens que abre o filme, né? Vale dizer que a gente trouxe aqui várias imagens, né, do filme para poder falar sobre e ir puxando aqui alguns temas, né, alguns conceitos, alguns autores para a gente comentar. Opa, aí voltou. Agora é. Mas então, essas duas imagens, elas abrem o filme, né? E vale a gente pensar, né? É o Palácio da Alvorada, ou seja, a residência do presidente ou da presidente da República, e o palácio está completamente vazio. E eu acho que, na verdade, isso, Fábio, primeiro, se a gente pegar junho de 2013, né, as ruas estavam cheias de gente, em comparação com o Palácio da Alvorada vazio. Eu acho que, na verdade, isso são metáforas, né? São sugestões que a gente pode interpretar de diferentes formas, como eu vejo essas imagens, né? Então, é uma espécie, por exemplo, o país está sem rumo, o país não tem direção, né? Quem é que está no poder? Quem é que vai guiar a gente se o Palácio da Alvorada está vazio, né? E vale dizer que isso foi no momento ali de transição, né? Do impeachment, ou seja, a gente está tendo uma presidente destituída, né? E o Temer, no caso, assumiria o poder. Mas nesse interim, nesse meio tempo, quem é que guia o país, né? Uma espécie de um sentimento de, poxa, estamos perdidos, né? Não sei como é que você interpreta isso aí, Fábio. Então, eu acho interessante aqui lembrar a galera também que nós estamos falando de documentário, da voz testemunhal de Petra, Uhum. mas é importante deixar claro que todo documentário ele tem uma dimensão ficcional. Então, Dan, eu gostaria meio que de amarrar essa nossa conversa aqui dizendo para a galera o seguinte: por que uma dimensão ficcional? Porque você fabrica imagens, porque você Uhum. fabrica olhares, porque você vai fabricando temperaturas políticas e você também vai fabricando um verniz emocional e às vezes emotivo para você conduzir o filme. E aí, como você Uhum. colocou, ao situar essas imagens logo no começo do filme, trata-se justamente de questionar exatamente isso. Qual que é a legalidade do processo que está em jogo, porque a Petra questiona a Uhum. legalidade do impeachment e também em que medida que a legitimidade do poder de Dilma está em xeque, porque afinal de contas as ruas estão cheias, né? Então, a fabricação dessas imagens, assim, o que eu gostaria de chamar a atenção da galera para essa dimensão, como é que o documentário também fabrica as imagens, né? E aqui Uhum. os caras têm uma uma dollyzinha, né? Enfim, hoje em dia as dollies são todas no corpo do cineasta, então ele vai escorregando, ele vai de maneira bem suave assim, para poder fabricar essas imagens, né? Como Uhum. que para poder dar uma sensação de angústia para a gente também, né? Afinal de Uhum. contas, estamos aí desbussolados, né? Para poder usar um termo da psicologia. E aí Exato. isso nos leva logo depois a esse rito político, né? Fábio, é interessante notar que acho que a tese principal, né, do filme é questionar a legalidade, como você falou, do impeachment. E é interessante notar que a Petra não fala nenhuma vez a palavra golpe, né, apesar dela sugerir isso nas entrelinhas, né? É, Então acho que é isso interessante. Ela não diz golpe, mas ela sugere isso. E aí, Fábio, nesse contexto, né, eu acho interessante a gente retomar lá o Marcos Nobre, que ele vai falar sobre o PMDBismo, né? É um conceito que ele cria ali para explicar a ruptura que acontece em 2013, porque desde, né, da redemocratização brasileira, o PMDB foi um partido que se manteve, né, com o PSDB, com o PT, e principalmente durante os governos Lula e ali também no governo Dilma, né? Tanto que o Michel Temer, né, que era do PMDB, ele assume como vice-presidente de certa forma essa forma de governar, né, esse pacto
PMDBista, ele criou uma espécie de blindagem social, ou seja, a política era feita nos gabinetes, a política era feita nos escritórios, e a política então deixou de ouvir as ruas, né? E é justamente essa ruptura que acontece em 2013 e que de certa maneira também rompe esse pacto PMDBista. E a partir de então, né, o PMDB começa a ver outras maneiras de se manter no poder, né? E uma delas vai ser, né, eles vão encontrar uma forma disso por meio do impeachment. E aí dialogando contigo, em relação ao Marcos Nobre, né, a gente ainda vai ler as imagens, mas só para situar um momento conceitual aqui, é importante destacar para a galera que o PMDB, chamar atenção para o fato de que o PMDB, somente em 2 momentos, apresenta um candidato à presidência na história moderna do Brasil. Isso é, em 1989/90, apresenta Ulisses Guimarães, tá certo? E depois, na eleição seguinte, eu posso estar equivocado, mas se não me falha a memória, foi Orestes Quercia, tá certo? E depois a gente pode verificar isso daí, mas foram somente nessas 2 eleições, nesses 2 pleitos. Entretanto, desde 1985, o PMDB está no poder. E aí, o que isso significa dizer? Vale chamar atenção para a turma para o seguinte, o Brasil, em 1985, elege Tancredo Neves, certo? A fatalidade, então ele falece, e aí quem assume é Sarney. De que partido? PMDB, né? Aí você tem, em 1992, o processo do impeachment do Collor, que, aliás, vai ser um dos temas aí das nossas próximas lives, né? Fazer a comparação dos 2 impeachments, do impeachment do Collor com o impeachment da Dilma, tá certo? Entretanto, uma vez destituído, quem assumiu o poder? Itamar Franco, representante de que partido? PMDB. E aí, mais uma vez, tal como nós estamos vendo nas imagens, em 2016, né, uma vez que Dilma ela é destituída, quem assume o poder é Temer. Qual partido? PMDB. Ou seja, do ponto de vista do Marcos Nobre, né, o conceito de PMDBismo dele serve para entender o seguinte, olha, tudo bem, cara, vocês querem pelejar pelo executivo? Manda ver. Só que quem manda nas casas legislativas, no Congresso e no Senado, somos nós. Construímos maiorias e temos poder de veto. E se você não conseguir dançar a nossa valsa, a gente destitui vocês. Então isso daí o PMDBismo é uma força histórica conservadora do Brasil, né? Não é à toa que nós estamos onde estamos hoje com um presidente fraco também em grande medida devido, né, a esse poder de veto das supermaiorias. Mas depois a gente conversa um pouco a respeito disso. E uma coisa interessante nessa imagem, mais uma vez indo para o cinema, é interessante notar a proximidade, né, de Dilma com o seu padrinho. Vale lembrar, dependendo de quem está assistindo aqui a nossa aula, né, Dan? A Dilma sequer havia sido eleita para vereadora, deputado, qualquer cargo eletivo, mas foi alçada à presidência da República em grande medida devido à popularidade de Lula, que sai do governo com 82% de aprovação. Exato. E, entretanto, aqui você tem essa distância física, né? Mas não é somente uma distância física, é também uma distância política, né? Então, esse vácuo aqui diz muito a respeito da temperatura política do Brasil. Tá legal? É importante notar esse tipo de coisa, a maneira também como o filme vai se valendo dessas imagens de arquivo para poder construir o seu enredo. Aqui, Dan, cara, aqui a gente vai ter que abrir uma lacuna aqui para poder conversar um pouco a respeito, né, dessas manipulações de imagens em se tratando de imagens de arquivo. Se você me permite, posso avançar aqui para poder situar a galera? Fica à vontade, fica à vontade. Então, beleza. Olha só, o que está em jogo? Falamos da voz autoral de Petra Costa, falamos também da maneira como você confecciona imagens para conduzir, né, o enredo. E no caso de Petra, a gente já deixou claro que ela gosta de usar imagens de arquivo. Essas imagens de arquivo podem ser imagens pessoais, né, ou então imagens de familiares e de amigos. O que está em jogo, cara? Você vai assistir ao filme, se ele ainda estiver disponível na Netflix, e você vai chegar lá aos 6 minutos, se eu não me falha a memória, aos 7 segundos. 6 ou 7 segundos. Aí você vai ter essa imagem que vocês estão vendo. Essa é uma fotografia da chacina da Lapa. Aqui,
à nossa direita, vocês têm esse corpo todo ensanguentado, de barriga para cima, um cara chamado Pedro Pomar. Pedro Uhum. Pomar era um dos cabeças do Partido Comunista Brasileiro, certo? E ele era o mentor da mãe de Petra. Ou seja, a mãe de Petra, assim como seu pai, eles eram envolvidos na resistência à ditadura militar. Uhum. Aliás, essa dimensão pessoal e familiar de Petra está toda no filme, porque ela deixa claro que parte da Uhum. família dela era ligada às construtoras, às empreiteiras, enquanto os pais tinham essa pegada, né, eram ligados à luta armada. Conforme vocês estão vendo, aqui havia um Taurus. Aqui era um sujeito chamado Antônio. Ambos foram fuzilados na manhã do dia 16 de dezembro de 76, cara, no que ficou conhecido como Chacina da Lapa. Chacina, porque Uhum. como vocês estão vendo, né, eles não tiveram chance de reação. Ou melhor dizendo, sem querer me meter em confusão aqui, a maneira como a casa foi abordada foi de maneira truculenta. E quem está falando isso não é o Fábio, é o relatório da Comissão Nacional da Verdade. E aí, se a gente começar a discutir qual verdade, aí o assunto me interessa. Por quê? Aqui vocês tinham uma Winchester. Essas imagens, elas foram manipuladas tanto pelos militares que plantaram as armas na cena da chacina para tentar acusar os dois homens de resistência e justificar a chacina. Isso está provado e documentado, mas também foi manipulado uma segunda vez pela própria Petra Costa, cara. E aí o bicho pega porque você começa a discutir manipulação de imagem, Uhum. né, Dan? E aí o negócio é o Uhum. seguinte, o que é ético num documentário? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão para quem se mete com documentarismo. E não vai ser a gente aqui que vai responder de maneira tão fácil, mas a gente lança uma sugestão para vocês. Fica a pergunta. Vocês acham que foi honesta a atitude dela de apagar as armas sem nos informar? Pergunto, não teria sido mais honesto com o filme, com os espectadores e espectadoras, Uhum. avisar essas fotografias foram manipuladas pela ditadura? E eu Uhum. não concordo com esse ponto de vista? Ou então, quem sabe uma terceira pergunta? Também, né, em questão de honestidade e para ser franco com o espectador. Olha, para poder ser justo com o meu ponto de vista, vocês podem não concordar, eu eliminei essas armas para poder ser mais fiel, mais verossímil à minha visão de mundo. Vocês estão entendendo onde nós estamos? Então, o documentário, ele tem essa dimensão aqui, né? Uhum. Dan, antes de passar a palavra para você, que, né, se você quiser falar um pouco a respeito da imagem, se não, tá tudo bem, mas eu Uhum. gostaria de dizer o seguinte, eu me sentiria, depois que eu fui saber da história da foto, né, eu me sentiria mais confortável e eu passaria a gostar mais do cinema da Petra se ela tivesse mantido as armas e tivesse informado, né, olha, Uhum. vou manipular porque eu não acredito nisso. Porque isso me daria mais segurança para continuar assistindo ao filme dela, você entende o que eu quero dizer? Uhum. Eu entendo. E eu acho que é o que a gente falou lá no começo, né, da apresentação, Fábio, é como o documentário ele pode te induzir a certas maneiras e ao alterar, né, a composição da foto, isso te induz, né, a ler a foto, né, enfim, de uma maneira diferente de como ela é realmente. E eu acho, eu estou completamente de acordo com você. Seria muito mais justo, né, você colocar a foto original, mas colocar um aviso, né, alguma coisa, ou tirar e colocar algum aviso, né, essa foto foi alterada porque ela foi manipulada durante a ditadura, enfim, né, É, eu mesmo não sabia dessa história, eu descobri com você antes quando a gente estava elaborando os slides, mas é muito interessante mesmo. e é uma coisa assim, isso é uma coisa que eu descobri também, digamos que Uhum. tardiamente, através das entrevistas, entendeu? Da Petra, Aham. né? Porque o filme reverberou bastante também por cenas como essa, né? Uhum. Vamos lá, seguindo adiante então? Sim, e assim como a gente, né, colocou na live anterior, né,
uma questão que está sempre em xeque é essa ideia de território, né, Fábio? E a partir de 2013 a gente tem uma fratura, né? Eu acho que essa palavra é interessante para a gente pensar o que acontece em 2013, porque isso divide o Brasil, isso polariza o Brasil. Ou seja, o que antes era consenso, hoje, na verdade, é dúvida, né? É questionável. E isso está muito bem representado nessas imagens, né? Se eu bem me lembro, isso era na data da votação do impeachment. E de um lado, né, você tem o apoio ao governo, né, o apoio a Dilma, e do outro, né, que a gente tinha até uma brincadeira na época, né, os mortadelas e os coxinhas, né? Então você tem Exatamente. a esquerda da foto e isso também é representativo, né, Fábio? Daqui, como a gente olha a foto à esquerda, você tem o apoio ao governo, o apoio ao PT e à direita você tem, né, o apoio ao impeachment, né? E aí movimentos à direita também, que cresceram muito ali em 2015, né, em 2016, como a gente já falou aqui também, movimentos como o MBL, Vem para a Rua, Revoltados Online, cada um à sua maneira, né, de também tratar a política, né, cada um tinha uma pauta um pouco diferente, mas acho que o apoio ao impeachment foi um consenso ali em 2016, que começou na contestação dos resultados da eleição em 2014 pelo PSDB, já que tinha sido uma eleição muito acirrada, né, a Dilma ganha por né, de 51 a 49, a 48% do Aécio ali. Isso. Então, eu acho que a própria eleição já marca o quão rachada estava a sociedade brasileira. É interessante você tocar nesse assunto porque as pessoas esquecem, né, que a contestação da legitimidade do pleito começa na semana Uhum, seguinte da votação com o PSDB, né? uhum, E essa caixa de Pandora, como se costuma dizer, né, enfim, meio que resumindo a nossa história aqui, deu pano para manga e se tornou algo muito maior do que o PSDB sequer podia uhum, imaginar ou até mesmo controlar, né? Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção para a gente passar adiante, Dan, quando a gente fala de lógica amigo-inimigo na política, uhum, né, como você bem colocou, aqui nós estamos nos referindo a Carl Schmitt. Então, se vocês ainda não ouviram falar de Carl Schmitt, ele foi um filósofo, um jurista do século XIX, início do século XX, foi o teórico da constituição do regime nazista, tá certo? E ele é um dos maiores teóricos do que a gente chama de estado de exceção. uhum, E é ele quem desenvolve esse conceito de lógica amigo-inimigo, né? Ou seja, a lógica amigo-inimigo pressupõe, então, que aqueles que não concordam com você devem ser eliminados. uhum, E aí é uma situação delicada, porque é disso que nós estamos falando quando a gente fala de polarização política, né? Tal como as imagens estão mostrando para nós, né? E ao mesmo tempo também, nesse território de polarização, é quando a gente teve também a emergência de paixões, para a gente poder usar um termo filosófico, conatos, né? De uhum. afetos dessa ordem, né? Diz aí, Dan, para nós, a respeito desses fanatismos. Pois bom, nesse contexto do impeachment, né, que vale dizer, como a gente já falou, a Petra, ela sugere a todo momento que foi um golpe, e aí a gente pode se perguntar também, Fábio, seria um golpe parlamentar, um golpe jurídico parlamentar, ou um golpe midiático, jurídico e parlamentar, né? Eu acho que tem três maneiras da gente olhar para isso, né? E essas fotos representam o sentimento da classe política em relação à destituição da Dilma, né? Então, começou essa campanha do Tchau Querida, né? E a Petra vai mostrando isso, os bastidores, né? O Congresso, o que estava acontecendo ali. E na foto de baixo a gente tem a bancada evangélica fazendo orações, né? E eu acho que um outro momento simbólico também, Fábio, é a própria votação do impeachment, que é televisionada, né? E a todo momento as pessoas elas não estão votando ali pelo Brasil ou porque havia realmente um crime cometido, né? E aí a gente pode se perguntar, as pedaladas fiscais eram um motivo jurídico ou não para o impeachment? Eu acho que, né, eu já li muita coisa sobre isso e até hoje eu confesso que eu tenho dificuldade de dizer, né? Eu não tenho conhecimento técnico sobre a coisa, mas você tem argumentos dos dois lados, né? Então,
E é interessante a gente notar que na votação do impeachment, isso em nenhum momento é colocado em cena ali, né? A todo momento as pessoas estão votando pela família, por Deus, né? Evocando outras imagens que não, enfim, o interesse nacional ou então uma justificativa jurídica da coisa mesmo, né? E, enfim, isso é uma coisa que está muito presente ali no impeachment e que, de certa maneira, vai também ecoar nas eleições de 2018, né? Essas campanhas, o neopentecostalismo, isso é uma coisa que passa a crescer e a bancada BBB, como a gente já falou aqui também, né, Fábio? Isso ganha muita força ali a partir do impeachment também. E somando a essas expressões, eu me lembro que na época também era fácil encontrar nos jornais, no jornalismo, as expressões golpe branco e também golpe brando, né? Para poder tentar entender o que estava acontecendo. Então, como se tornou comum dizer, né? É a partir desse momento, então, que começam essas guerras de narrativas, né? Que é uma coisa muito presente ainda hoje no Brasil de 2020, quando você tem fotografias e imagens, né, do incêndio criminoso no Pantanal e o vice-presidente, o Mourão, dizendo, não, na verdade a gente tem que entrar nessa guerra de narrativas. Ou seja, cara, o fogo é uma evidência, as imagens são uma evidência, e você está tentando convencer quem do contrário? Isso demonstra uma dimensão, enfim, irracional da política brasileira, né? Para quem ainda não ouviu falar, a chamada bancada BBB, que o Dan citou, é a bancada do boi, a bancada da bala e a bancada da Bíblia, tá legal? Então, essas três bancadas aqui dizem muito sobre o que é o Brasil contemporâneo. Se vocês ainda não sabem o que é isso, fica aí a sugestão para vocês pesquisarem mais a respeito. E por último, Dan, esse papo de hashtag tchau querida, né? Isso foi devido a um vazamento, né? Bastante de caráter, bastante duvidoso, né? Por parte do Sérgio Moro de uma ligação telefônica da presidente, da Dilma Rousseff, enquanto presidente, né? Para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É importante deixar claro que as investigações estavam rolando naquele momento e quando a investigação está rolando em termos legais, o que rola é sigilo, velho. E aí essa ligação veio à tona e, né, enfim, houve uma instrumentalização de todo o processo jurídico do ponto de vista daqueles que criticam, então, o impeachment, né? E me parece que as evidências também, apesar de a gente poder debater se é golpe ou impeachment, não está em jogo aqui, mas que, de fato, houve uma instrumentalização da justiça, eu acho que isso daí, né, provam os documentos. E o que significa essa instrumentalização, que a gente vai falar um pouco, mais um pouco também, é a prevalência da pessoa, é o predomínio da pessoa sobre a coisa pública. Ou seja, quando o sujeito vota pelo filho, pelo neto, ou pela família, ou então em nome do sobrenome dele, né, ele está trazendo um verniz familiar, uma carga afetiva para um espaço público onde deveria reinar produtividade, eficiência, zelo e legalidade, né? Mas como dizem aí as ruas, isso é Brasil, né? Em se tratando de Brasil e patrimonialismo, rolam cenas como essa, né? Dan, e aí, como é que a gente lidar com esse momento do filme? Pois é, eu acho que, Fábio, na sua fala, né, você colocou um elemento que até então a gente não tinha mencionado, que é a Lava Jato, né? E aqui, para esses áudios que são divulgados, isso daqui, a Dilma já tinha sido destituída, acho que, se não me engano, foram 10, 11 dias depois do Temer assumir a presidência, né? E saem esses áudios também, né? Ou seja, aqui tem um elemento da mediatização, né, das polêmicas políticas, porque tudo estava saindo na mídia, né, e a opinião pública ela fica a todo momento, né, maleável, assim, ou seja, ora ela está a favor da classe política, ora não, mas eu acho que isso daqui, esses áudios, né, do Romero Jucá com o Sérgio Machado, primeiro eles dizem que eles têm que estancar a sangria, né, e aí a solução seria, o que seria estancar essa sangria? Bom, a Lava Jato estava investigando muita gente da classe política e estava caindo um por um. Então, e aí o Marcos Nobre, retomando ele, eu acho que ele tem uma expressão interessante, Fábio, para a gente falar sobre esse momento, porque diferente de um golpe militar, que
que você usa, né, os quartéis, os militares para tomar o Congresso, enfim, assumir o poder, ele usa o termo parlamentada. Então, não seria nenhum golpe, nem um impeachment, seria uma parlamentada. Por quê? Porque isso seria um acordo da classe política, né, segundo o Marcos Nobre, para, enfim, proteger, né, a classe política e evitar que todos caíssem por investigação. Ou seja, então, vamos tirar a Dilma, a gente coloca o Temer, que é o que esses áudios dizem, assim, claramente, vamos tirar a Dilma, vamos colocar o Temer para estancar essa sangria. E aí a gente faz um acordo com o Supremo, com tudo, né? É isso que os áudios dizem. Ou seja, é um grande acordo para que você preserve pelo menos uma parte da classe política e mantenha, né, esse pacto estável, porque senão a Lava Jato poderia alcançar muita gente, né, e isso criaria uma grande desestabilização na classe política, né, e enfim, acho que é isso. Eu ia Mas é retomar outras coisas, interessante. mas aí eu vou me alongar demais. Mas é interessante porque, sendo o nosso propósito aqui localizar esses três filmes, né, estabelecer um arco narrativo nesses três filmes, ou seja, o filme Junho, né, ali no calor das ruas, tentando analisar em tempo real os acontecimentos. Esse filme, Democracia em Vertigem, é quem então traz, né, para a diégese, como a gente costuma dizer no cinema, ou seja, para dentro da dramaturgia, para o enredo, para o argumento do filme, né, essas gravações e pontua, fala, olha, a gente consegue ler os eventos a partir dessa ótica do PMDBismo. Então, para casa não cair para todos, né, a gente vai, então, dessa parlamentada, como você falou, ou seja, um grande arranjo legal, né, para a gente conseguir, então, manejar e blindar o sistema, ou seja, o PMDBismo e o legislativo, e rifar o executivo. Isso lembra muito as teorias, né, que já foi, enfim, já foi muito bem desenhada e teorizada, do fato de chamarem o nosso presidencialismo de parlamentar, ou então nosso presidencialismo também de coalizão. Ou seja, se o presidente ele não tem munheca, malícia, astúcia para negociar e transigir com o legislativo, ele cai, né? Então é bem interessante a gente localizar que nesse filme do Democracia em Vertigem a gente tem essas gravações, coisa que a gente não vai ver em outros filmes, por exemplo, né? Ao mesmo tempo também, né, Dan, esse filme ainda passeando nos bastidores, existem muitas imagens de bastidores dos acontecimentos ali em tempo real em Brasília, né? Isso é uma coisa que chama bem a atenção no filme, e a Petra também se destina, né, a entrevistar alguns funcionários e funcionárias, né? Isso. E eu acho que esse momento, né, essa entrevista com a moça da limpeza, que é essa imagem de cima, tem uma fala dela que isso ficou na minha cabeça, né? Ela fala assim, democracia, né, direito de votar, eu acho que isso não existe, não. E isso foi no momento que eles estavam, né, arrumando ali o Palácio da Alvorada para a saída da Dilma. Então, Fábio, eu acho que a todo momento o que está em jogo é essa questão da legalidade, né, ou seja, a lei e a legitimidade, ou seja, como garantir que a opinião pública, né, tenha aderência ou não aos processos. Mas o que tá como substrato disso é a democracia, né? A democracia em vertigem, porque a partir desse momento começa um processo de questionamento da democracia, das eleições, ou seja, tudo isso é colocado em xeque. Então, será que a democracia realmente existe, né? Essa pergunta dela é muito simbólica, porque a partir do momento que a classe política passa a manipular os fatos, né, para manter o sistema blindado e não respeita os processos democráticos, isso cria uma sensação na própria população de descrença, ou seja, né, enfim, tudo que está aí é isso, vai ser sempre assim, né? Eleições são sempre divididas, eu posso contestar ou não, eu posso tirar um presidente ou não, né, a partir dos ventos políticos, e aí também em 2018 a gente tem um próprio candidato que questiona os valores democráticos, né? Então acho que o que está em jogo aí é essa questão da vertigem democrática, né? Que começa na cúpula política, mas isso vai passando para a população e tem impactos, né? Tanto que
nessas pesquisas aí que medem a democracia no mundo, né, cada vez mais está crescendo o número de democracias incompletas, imperfeitas, assim. Os famosos gaps, os famosos déficits Uhum, de democracia, né? Porque afinal de contas você mede a democracia não somente por questões políticas de direito, mas também por questões de oportunidade de emprego, uhum, empregabilidade, né? Acesso ao ensino e eficiência no trabalho também, que fique claro, tá certo? uhum, E aí, Dan, para a gente poder encerrar isso daqui a partir do que você já muito bem colocou, eu gostaria de lembrar a galera de um inglês chamado James Fishkin, né? É um cara que uhum, eu descobri no ano passado e gostei muito das ideias do cara, das pesquisas que ele faz a respeito da rational ignorance. Ou uhum, seja, ele faz pesquisas que demonstram o seguinte: se eu só voto a cada 2 anos, só sou convocada para votar a cada 2 anos, por que raios eu vou me preocupar com a política, quando eu tenho que colocar comida na mesa, com a escola do meu filho e com o meu trabalho? Ou seja, até mesmo por uma questão neurológica, né, o sujeito ele decide desativar a preocupação com a política para poder economizar energia para o seu dia a dia. Então, uhum, aparentemente, de maneira aparentemente paradoxal, a ignorância é uma escolha racional. uhum, Ou seja, isso é um dano para a democracia. E aí, qual que é a sugestão dele? Ele fala, ó, por esse motivo, então a minha sugestão é uma democracia deliberativa. Aí é uma coisa que a gente teria que discutir em outro momento, mas uhum, convida a galera para poder conhecer. Ele diz que ele coloca em prática esse processo em cidades da Califórnia, da Alemanha e também da China nos últimos 5 anos, que é você, uhum, de maneira randômica, sortear pessoas para então compor um legislativo e tomarem decisões. E essas pessoas deram resultados muito bons, porque afinal de contas ela como que, cara, aqui na minha vizinhança eu que vou tomar decisão e ela de fato se engaja na política, né? Então uhum, esse sorteio randômico, tal como era em Atenas, né? É uhum, a sugestão dele para, digamos, contornar, evitar essa ignorância racional que existe, é uhum, um dado da realidade. Aí dá uhum, para a gente chegar nos finalmente, então, a gente fechar esse arco narrativo do filme, né? Isso nos leva a dois temas que, de alguma forma, estão presentes no filme, não são trabalhados, né? Mas são, de uhum, alguma maneira, percorridos ao longo do filme, né? uhum. Que é a lavajatismo e o antipetismo. Isso. Bom, como a gente colocou naquele slide, Fábio, né, o elemento da Lava Jato, ele passa a ser constituidor, né, constituinte do cenário político brasileiro a partir de 2014, né, porque ele começa né, a fazer a Lava Jato, né, a Operação Lava Jato começa a fazer diversas investigações e pegar, né, esses caciques políticos assim que estavam ali blindados, né, de certa forma, e que a partir da Lava Jato, né, começam a ser presos, investigados, enfim, né? Então a gente tem esse fator da Lava Jato que, de certa maneira também, né, começa a trabalhar muito bem, né, com a questão da opinião pública, ou seja, aí a gente pode retomar aquele papo de politização da justiça, né, Fábio, eu acho, ou judicialização da política, porque os juízes passam a interferir no processo político e a própria justiça também, né, passa a ter um papel político, né? Então, eu acho interessante a gente perceber como isso começa a ganhar força a partir de 2014. E tem um outro papo que é essa coisa do antipetismo, né? Se a gente pensar lá em junho de 2013, eu acho que aí tem uma questão importante que como eu falei na live anterior, né, a gente tinha três grandes grupos ali nas manifestações de 2013, que eram, né, os socialistas, os autonomistas e os patriotas. E esses patriotas eram os movimentos à direita, mas que estavam muito difusos ali em 2013, né? Quem quiser entender um pouco isso melhor pode ver a nossa live anterior. Mas esses patriotas eles passam a ganhar força, né, a partir de 2014 com a mobilização desses movimentos, né, MBL, Vem para a Rua, Revoltados Online, e eles passam a colocar a corrupção como o principal problema do país, né? E a corrupção de fato é um problema, mas eles começam a personificar a questão da corrupção no governo, que à época era o PT. E como o PT tinha preenchido todos os vácuos da esquerda,
né, a corrupção passa, né, construindo uma linha de raciocínio aqui, Fábio, a corrupção passa a ser associada à esquerda, porque o PT havia ocupado todos os vácuos da esquerda, né? Então, como a pauta da corrupção ganha, né, muita força, a Lava Jato ela caminha em paralelo a isso, né? Porque a Lava Jato e o Moro, né, constitui o herói ali contra a corrupção, né? Tem até aquela foto interessante, Fábio, do Moro, né, com a capa do Super-Homem, né, aqueles bonecos infláveis na Paulista, na esplanada dos ministérios, e isso representa muito esse sentimento, né, lavajatista, que hoje, né, Fábio, não tem tanta força como tinha antes, né? Esse espírito lavajatista é o que inflou o bolsonarismo, que surfou no lavajatismo para poder se eleger, né? Só que, ao mesmo tempo, também, passados 1 ano e meio de governo, né, o bolsonarismo hoje ele rejeita e ele luta contra o lavajatismo, perdão, porque, afinal de contas, né, a Lava Jato, parte da Lava Jato, nas boas intenções de combater a corrupção, né, descobre que existem indícios de laranjal no PSL, de envolvimento com milícias, né, e também descobre, digamos assim, uma certa podridão na Alerj, principalmente em função do Queiroz, que é o amigo, né, da familiar, né, da família Bolsonaro, né? Então, enfim, hoje o lavajatismo ele está cada vez mais minguando também em função do bolsonarismo. Ou seja, essa é uma luta que já está durando aí 5, 6 anos e, pelo que se acompanha das notícias, eu acredito que em cedo vai ter mais algum fôlego, né? Ninguém sabe muito bem onde isso vai parar, mas que isso ainda tem fôlego, tem. A respeito do antipetismo, é interessante notar que esse afeto, mais uma vez, quando a gente fala de afeto aqui, a gente está falando da estrutura das paixões, né? Aquilo que move o sujeito, aquilo que causa intenção, que causa sentido de comportamento para ele. É uma força política, existe, está aí, diluído nas ruas, né? Agora é aprender a lidar com ele, né? Dan, eu acredito que a gente trabalhou muito bem, então, todo esse rolê. Chegamos aqui nos finalmente do filme, né? Identificando também, junto para a galera que está nos acompanhando, que ainda existiriam 2 filmes que a gente não vai trabalhar agora, mas numa próxima oportunidade, quando a gente falar dos impeachments de Collor e Dilma. Deixo aí para vocês O Processo, que é um filme de Maria Augusta, e depois vocês têm Excelentíssimo, tá certo? De Douglas Duarte. São mais 2 filmes a respeito de todo esse rolê que a gente está trabalhando aqui, e depois a gente aborda esses 2 filmes em outra oportunidade. O que eu acho que é importante a gente situar aqui, né, Dan, se você me permitir, é como essa vertigem demora. E por que demora? Porque nós ainda temos mais um encontro daqui a 15 dias para a gente poder falar do mês que não terminou. Então, segura as pontas aí, tá certo? Bom, a respeito de Democracia em Vertigem, goste você do filme ou não, perceba que o que importa para nós aqui, de alguma maneira, é analisar o filme, os seus potenciais e também as suas fraquezas, que fique claro. Ele é um ensaio político, portanto, lembre-se, você vai assistir documentário? Sim. Né? O realizador e a realizadora pode deixar o seu ponto de vista? Deve. Desde que ele informe você de onde ele fala, se da direita, da esquerda, se da branquitude, da negritude dele, percebe do que a gente está falando? Né? Da crítica da imagem eurocêntrica ou não. Tá legal? Existe um testemunho político ali, uma dimensão biográfica também. A ética no documentário, se você tem que ficar debatendo ética no documentário, meu amigo e minha amiga, né? Eu diria para você que é uma questão daquilo que os britânicos chamam de accountability, ou seja, uma questão de transparência, velho, da onde você fala e para onde você vai, entendeu? Ou seja, por mais que eu goste do filme, é preciso ressalvas, porque afinal de contas não dá para poder você aderir, comprar todas as ideias também de Petra, entende do que eu estou falando? E o filme também tem essa dimensão, né, Dan? Ele sofreu, ele foi detratado, ou seja, ele sofreu severas críticas pesadas dentro do Brasil, né, aqui dentro, tá legal? Enquanto ele teve uma reputação internacional, uma projeção internacional da pesada, né? Tu quer comentar um pouco a respeito disso, Dan? Lá, falar um pouco?
foi a polêmica do Oscar, né? Já que o Democracia em Vertigem foi indicado ao Oscar e, ou seja, ele foi muito bem recebido pela crítica internacional, mas no Brasil e também, né, como consequência desse cenário polarizado, ele cria, né, essa ruptura, ou seja, tem pessoas que apoiam a visão, concordam com a Petra, e tem outros que não, dizem que ela está mentindo, né, que ela está manipulando e tal. Mas eu acho que é isso que você falou, Fábio. O documentário ele traz, né, uma perspectiva autoral. Então, a própria Petra, ela deixa muito claro, e eu acho que o movimento que ela propõe também de trazer a própria família para contar a história, ou seja, ela faz uma diferenciação ali dos pais, né, que eram militantes à esquerda, né, como você colocou, eles eram seguidores ali, o mentor deles era o Pedro Pomar, e por outro lado, ela fala sobre os avós, né, que o avô dela seria um dos sócios fundadores ali da construtora Andrade Gutierrez, que seria uma espécie, né, as construtoras que surgem ali na década de 50, constroem Brasília, né, e desde então, desde a década de 60, né, fazem parte aí desses acordos políticos, né, como a Lava Jato também demonstrou, né, a Odebrecht, né, a Andrade Gutierrez, enfim, não vou me lembrar o nome das outras agora, mas como havia uma promiscuidade, né, entre o setor privado e o setor público, e como isso, né, se constituía nessa questão da blindagem social e era a raiz de muita corrupção também. Então ela contrapõe, né, dentro da própria família, os avós aos pais, e que isso, de certa maneira, reflete também os ânimos da sociedade brasileira, né? De um lado, pessoas lutando contra a corrupção e outros, né, fazendo acordos políticos. É isso daí. Bom, parando aqui de compartilhar a tela com vocês, a gente espera que vocês tenham gostado de mais esse encontro, tá certo? Essa é a 6ª live de uma série que vai até o fim do ano de 2020, velho. Segura as pontas aí, porque nós teremos 10 encontros, tá legal? Sobre o Brasil contemporâneo. Eu, vocês e o grande Danilo. Valeu, Dan. Corrigindo uma coisa só, Fábio, essa é a 7ª já. Já são Aí, tantas... Mas é isso, muito, muito massa. A 6ª, né, a live anterior, a gente falou sobre junho. Próxima live a gente traz aqui o mês que não terminou, um outro filme para a gente também ler o Brasil contemporâneo a partir do cinema. Queria agradecer, Fábio, a sua companhia, né, a companhia da galera que nos acompanhou. E é isso, tamo junto, né, e bora para a próxima. Demorou. Tchau, tchau. Valeu, Dan. Tchau, pessoal. Até mais. Até mais. Valeu.